Nesta manhã de sábado, quando estamos vivenciando a 14ª semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, mais uma vez nos encontramos com a palavra de Deus. Jesus continua, desde o início do capítulo 10 que nós estamos rezando, o envio dos apóstolos, esse discurso de Jesus, das instruções que ele está dando aos seus discípulos, aquilo que devem levar, como devem portar, como a sua bênção vai chegar a todos aqueles que o acolherem. Jesus ontem falava do perigo também da contradição que os missionários encontram durante a realização da missão. Ontem Jesus dizia que estava enviando os seus apóstolos como ovelhas para o meio de lobos e pedia então esse cuidado que nós precisamos ter. Nesta página de 8, capítulo 10, versículos de 24 a 33, Jesus então encoraja os discípulos e por 3 vezes Jesus diz a eles: não tenhais medo. Ao mesmo tempo, Jesus diz que relembra aos apóstolos que sempre o enviado tem alguém maior do que ele. Por isso ele diz: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. O cuidado que nós precisamos ter como missionários. O missionário, ele é um enviado. Ele não fala
em seu nome próprio. Ele é enviado. Tem alguém acima dele. Então, o servo não é maior que o seu senhor, nem o discípulo é maior do que seu mestre. Sempre seremos discípulos e missionários desse grande mestre Jesus Cristo. E Jesus então encoraja os discípulos, depois desta orientação, desta conscientização de que o discípulo não está acima do mestre, ele encoraja, pois tudo aquilo que eles iriam anunciar, quem sabe ali na missão, quase às escondidas, quase que no silêncio, seria um dia proclamado de cima dos telhados, tudo seria revelado. A missão, ela tem esta característica de lançar a semente. Quando lançamos a semente na terra, tá ali, a semente fica escondida na terra, não é? Mas depois quem providencia a germinação, o crescimento dessa semente é o mestre, não o discípulo, não o servo. É o mestre, é o Senhor que cuida desta segunda parte. O que nós precisamos fazer é lançar a semente. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. E depois Jesus valoriza a missão, valoriza a cada um, dizendo que vendem 2 pardais por algumas moedas, mas o discípulo, o missionário, vale muito mais. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E olha que os pardais, eles arrumam o que comer todos os dias. E o discípulo, o missionário, ele vale muito mais. Jesus dizia ontem também que todo trabalhador tem garantido o seu sustento. E ainda mais, queridos ouvintes, nesta última parte do Evangelho, que nós precisamos prestar atenção quando Jesus fala lá no início do Evangelho de hoje, que o discípulo não é maior do que o mestre. Aqui finaliza dizendo que todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Esse que anuncia Jesus e não a si mesmo. Esse que dá testemunho de Jesus diante dos homens, é o próprio Jesus que afirma que eu também me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Isso que nós precisamos entender, isso que nós precisamos acolher e exatamente também isso que nós precisamos viver. Você dá testemunho de Jesus diante dos homens? Ou dependendo do lugar, você se omite, você se esconde? Porque o versículo 33 termina assim: aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Estas orientações de Jesus devem nos ajudar na nossa caminhada e na nossa missão. Mas também precisamos trazer presente esse não tenhais medo de Jesus. Quando Jesus fala esse não tenhais medo, né?
falando ainda dos perseguidores, daqueles que têm o poder de matar o corpo, mas não a alma, daqueles que perseguem, daqueles que perseguem o mestre. Então imagina como vão perseguir também os missionários, os discípulos, né? O importante é que Jesus prometeu estar conosco na missão. Isso é o mais importante. E vamos gravar isso no dia de hoje. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Que o Senhor nos conceda a graça de nunca ter no nosso coração o desejo de superar o Mestre, superar o Senhor, mas esta consciência de que seremos sempre discípulos e missionários de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.